Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal. No vídeo de hoje eu vou compartilhar com vocês uma super dica, que é a resposta de algumas perguntas lá no Instagram. Muita gente conversa comigo sobre rotina de bebê, sobre comportamento, sobre obediência, né? Para vocês que nos seguem lá, né, sabem que eu tô com um bebezinho aqui de 11 meses, que é o Samuel. E eu faço alguns treinos com o Samuel e às vezes eu compartilho com as pessoas lá e isso gera um pouco de curiosidade. Eu até tento compartilhar mais coisas, mas na correria do dia a dia não consigo parar para gravar e fazer com ele, né? Mas agora que ele tá dormindo, eu vim aqui compartilhar com vocês sobre treinar bebês, né? E eu quero falar sobre paciência. Eu já fiz um vídeo falando sobre ensinar as crianças a terem paciência, né? Que é preciso ter paciência. Se você não assistiu esse vídeo ainda, assiste ele, ele é muito importante. Se o seu filhinho ainda tá pequeno, você assiste ele para você se preparar. E se você tem filhos maiores, esse vídeo é para você, tá bom? Então dá uma olhadinha no vídeo sobre paciência e vamos falar aqui um pouco agora sobre paciência com os bebezinhos. Quando a gente fala de bebês, gente, a gente tem que sempre levar em consideração que a gente está tratando de um indivíduo, de uma pessoa, tá? Não é uma extensão nossa, tá? Ele não é um pedacinho de nós somente. A criança, ela nasce com as suas particularidades. Quem tem mais de um filho sabe disso, né? Para quem não me conhece, eu tenho 4 filhos, né? E eu percebo aqui em casa que cada um dele tem a sua individualidade, né? A questão da personalidade, a questão do temperamento. Ainda que todos eles tenham sido criados, né, exposto ao mesmo tipo de ambiente, ao mesmo tipo de regras, que são as regras da nossa casa, aos mesmos tipos de crença, que são a fé que nós temos, as coisas que nós acreditamos. Os nossos filhos, eles são diferentes quando pequenos e eles continuam crescendo com as suas diferenças. Cabe nós, pais, estudarmos, analisarmos, observarmos os nossos filhos e, na dependência do Espírito Santo, conduzi-lo da melhor forma possível, tá? Então, são dicas, coisas que eu faço e que tem funcionado comigo. Mas isso não pode ser uma receita de bolo, porque o seu filho é único, certo? Então, vamos lá. Em se tratando de bebês, praticamente impossível você ter uma conversa com ele falando sobre essa virtude da paciência, falando sobre esse fruto do Espírito Santo, que é a paciência, né? Você vai precisar ter passos práticos com essa criança, né? Existe algo maravilhoso que você pode fazer desde o dia que você chega da maternidade com esse bebezinho, desde o dia que esse bebezinho nasce, para ensinar esse bebezinho a esperar. A primeira coisa é você ter em mente que, quando eles são muito pequenininhos, que nem todo som que o bebê emite, que nem toda mexidinha que o bebê dá, ele tá com alguma necessidade, tá? Então, antes de você sair correndo, né, e levantando e pegando o bebê, e já olhando fralda, e já olhando tudo, e já tirando o peito para dar mamar, calma. Observa a criança. Às vezes a criança só deu uma mexidinha para se ajeitar melhor ali no bercinho. Às vezes a criança tá tendo um sonho. Então, assim, você vá com calma, né? Tenha paciência. Isso você vai fazendo ao longo da vida do seu bebê. Conforme ele for crescendo, você ainda vai dar essa pausa, esse tempo, para depois atender a necessidade dele. Tá? Não estou falando para vocês negligenciarem as crianças, muito pelo contrário, é para você dar atenção, porque uma coisa é você pegar a criança lá e, né, dar um jeito de fazer aquela criança parar com aquela resmungação para você ficar livre, e outra coisa é você suprir a necessidade da criança. Como você vai suprir uma necessidade que você não conhece? Então, a primeira coisa que você precisa aprender a fazer para ensinar o seu filho desde bebezinho a ser uma criança paciente é observá-lo, para você ter a certeza da real necessidade dele, né? Então, voltando ao bebezinho pequenininho, ele reclamou, aí você observa se ele vai dar continuidade àquele choro ou se ele vai parar. Às vezes nem começou a chorar ainda, né? E já para. E depois, com o passar do tempo, você vai conseguir diferenciar o tipo de choro do seu filho. Pode ficar tranquilo, isso acontece, tá? Isso é natural para nós pais.
conseguimos diferenciar o choro, principalmente para as mães, né? Diferenciar o choro das crianças. Na medida que esses bebezinhos vão crescendo, eles continuam sendo treinados através dessa pausa, desse tempo de espera. Só que você pode lançar mão de outros recursos. Por exemplo, de alguma forma é importante você transmitir para esse bebê que você o ama, que você o quer bem, mas que ele não é o centro das atenções da vida de todos, da casa e da família, né? Que ele não é o único que mora lá, que da mesma forma que ele tem as necessidades, você como mãe tem as necessidades, o pai tem as necessidades, né? Ou depende do seu contexto familiar aí, os irmãozinhos mais velhos também têm necessidades. Então, com o passar do tempo, essa criança ela vai se encaixando à rotina do lar de uma forma que ele percebe que ele não é o centro do universo, tá? Então, como que você vai fazer isso de forma prática? Você terminou ali o banho do seu bebê. Todo bebezinho, ou quase todos, quando termina aquele banhozinho ali, né? Eles gostam de ficar no colinho, alguns já têm uma necessidade imediata de mamar. E você tem toda aquela organização do quartinho para fazer, tirar água da banheira, guardar a toalha, né, estender, jogar fora a fraldinha suja. Então, você põe esse bebezinho no berço, sempre conversando com ele, olhando nos olhos dele, com um tom de voz que transmita confiança, que transmita tranquilidade. Isso desde pequenininho, tá? E coloca lá, explica, a mamãe vai arrumar as coisas e depois vai pegar você para dar o seu mamar. Aquele 2 minutinhos ali de espera, 3 minutinhos ali de espera, é bem rápido para nós que somos adultos, mas para o bebê é um longo tempo, tá? E você vai treinando ele de forma gradativa a esperar você primeiro organizar tudo aquilo e depois pegá-lo. Tá certo? E isso você vai fazer com ele em outras oportunidades, na medida que ele for crescendo, der o tempo da introdução alimentar. Você não precisa ficar o tempo todo socando comida na criança, como se a criança tivesse necessidade, qualquer coisa, dá uma cenoura, dá uma banana, o tempo todo, não. Você vai ter o horário das refeições estabelecidos, ainda que você continue dando as mamadas em livre demanda, as refeições, é importante que sejam em horários estabelecidos, fixos de preferência, né? Então, até chegar o tempo da refeição, essa criança, naturalmente, ela vai sendo conduzida a compreender que existe um tempo para tudo, né? Então, você vai colocar o seu bebezinho ali no cadeirão, na mesinha, onde quer que você vai ofertar alimentação, e você pode desenvolver um ritual com o seu bebê, né, que vai ensiná-lo a ter paciência. Por exemplo, na nossa casa, nós temos o hábito de orar antes das refeições. Então, quando eu vou dar a refeição do Samuel, ainda que não consiga encaixar com a refeição da família, né, que seja só ele, aí eu já faço uma oração bem curtinha ali, bem curtinha, tá, gente? Não é para fazer uma oração longa, não. Papai do céu, obrigado pelo meu lanchinho, em nome de Jesus, amém. Então, ele ali tá esperando. Ele sabe que ele vai comer, mas ele sabe que ele precisa esperar a oração para comer. É pouquinho tempo, tá, gente? É bem pouquinho tempo, mas isso cria um mecanismo na criança que ela vai entendendo os processos e ela vai aprendendo a ser paciente. Agora, assim, isso é sempre 100% leve, fluido? Não. Tá? Tem dia que mete a mão e sapateia e quer já pegar a comida e calma, né? Calma, filho, vamos falar com o Papai do Céu, vamos orar. Às vezes eu trago de volta pro colo, oro com ele e explico de novo, depois devolvo ali. Gente, é um processo, tá? Não é a primeira vez que você tentar fazer vai dar certo, mas é a constância disso. Parecem coisas muito bobas, mas isso a longo prazo vai trazer muitos benefícios para vocês, porque você vai ter uma criança calma, que sabe esperar, que lá na frente você vai conseguir levar seu filho num restaurante, você não vai ter que ficar dando sachê de ketchup, de mostarda lá para ele ficar brincando, você não vai ter que levar a comida de casa porque o seu filho não consegue esperar a hora da refeição. Isso não vai acontecer, porque o seu filho aprendeu que ele precisa esperar.
tá certo? Só que é claro, gente, que eu falei um pouquinho aqui sobre a questão dos horários, né? É claro que você não vai deixar a criança ficar faminta, esfomeada, para fazer esse processo com uma criança que já tá faminta, tá? É sempre pensando no bem-estar da criança. Então, assim, se os horários das refeições são regulares, essa criança não tá morrendo de fome. Ela tá no horário de comer, o que são coisas diferentes, certo? Então, sempre pensando na criança, no bem-estar, em suprir as necessidades. Lembrando que são seres ali totalmente dependentes de nós, né? Então, assim, a criança, ela não vai dormir sozinha no quarto. Ah, eu estou indo ali dormir. Não, a criança, ela precisa ser conduzida para o hábito do sono, porque ele não sabe escolher. Se for deixar ele escolher, ele vai querer ficar só brincando, se estimulando, se estimulando, se estimulando e aproveitando as novas habilidades, tá? Então, todas as coisas, nós que conduzimos, nós que tomamos as rédeas, né, na criação dos nossos filhos. Mas o que eu queria compartilhar com vocês era sobre a paciência. Eu dei aí 2 exemplos práticos. Se vocês ainda tiverem dúvidas, vocês podem colocar aqui nos comentários, que aí eu gravo de novo para vocês, dando mais detalhes, tá bom? Gente, eu gosto muito de compartilhar essas coisas com vocês. Eu preciso saber se vocês gostam também. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, deixa aquele like, tá? Não esqueça de se inscrever aqui no canal para você não perder nenhum conteúdo. Nós temos muito conteúdo aqui para vocês e nós queremos ajudar vocês, tá bom? Um forte abraço para vocês e tchau!